Olá, seja muito bem-vindo de volta no nosso segundo dia, na nossa segunda aula dessa maratona Além do Sintoma, onde a gente vai conversar mais um pouquinho sobre as leis biológicas, sobre a história de Hammer e sobre toda essa correlação que há entre a nossa saúde física, mental e emocional. Então, ontem, no final da nossa primeira aula, a gente falou sobre Hammer, né? Eu contei para você um pouquinho, bem brevemente, sobre a história dele, que foi um médico oncologista que dedicou a sua vida a estudar a correlação entre os eventos traumáticos, emocionalmente estressantes, e o surgimento do câncer, no caso específico das pesquisas de Hammer. E Hammer chegou a conclusão e ao desenvolvimento das 5 leis biológicas, que é o assunto da nossa segunda aula aqui na maratona do Além do Sintoma. Então, recapitulando um pouquinho mais, na nossa aula de ontem, a gente também conversou sobre a questão da correlação entre o seu emocional, o emocional do seu paciente, o estado mental, que são os pensamentos que ele tem, tudo que ele pensa, né, as crenças, e o seu físico, que é onde se manifestam as dores, as doenças, câncer e tudo mais. E eu pedi para você olhar um pouquinho para a sua história ou para a história de algum paciente que você tem, para que você pudesse observar essa correlação entre um episódio traumático, um episódio de estresse que ele tenha vivenciado na sua vida e o surgimento de algum sintoma específico, tá? Então eu espero que você tenha feito isso e eu quero que você me responda. Me manda lá no grupo, me manda no Instagram, me manda em algum lugar se você conseguiu perceber essa correlação entre um evento muito traumático, uma separação, uma mudança, né, a perda do emprego, o advento, né, da pandemia que a gente viveu agora, a nossa geração está vivendo, a nossa época está vivendo, se você consegue perceber, se você conseguiu perceber essa correlação. E eu tenho certeza que você viu, que você percebeu que tem sim, nossa, o meu paciente ele começou a ter episódios de enxaqueca depois de uma separação, depois de uma perda, né? Teve crise de ciatalgia, teve depressão ou teve crises de ansiedade depois do momento em que ele foi demitido ou trocou o seu trabalho. Enfim, quero fazer uma observação aqui para você, que a gente vai entrar nas leis, tá? E você vai ver que a gente vai falar um pouquinho sobre como cada um é diferente na hora de absorver os seus traumas, né? Na hora de vivenciar alguma situação que lhe é traumática. E então abra muito a sua mente e desconstrua todas as barreiras, né? Desfaça todas as barreiras, desconstrua todas as percepções que você tem até hoje sobre saúde, doença. Eu vou pedir para você desconstruir tudo isso para você conseguir absorver ao máximo esse nosso conteúdo, tá? Então, Hammer é o pai das 5 leis biológicas, né? Ele desenvolveu as leis depois de perder o seu filho, que foi assassinado, seja num acidente, seja intencional, enfim, nunca saberemos. Isso também não importa agora. E ele teve o diagnóstico de câncer, só para a gente recapitular, tá? Perdão não ter falado. E ele teve o diagnóstico de câncer depois da perda do filho e desenvolveu as leis biológicas, estudando toda essa correlação com milhares de casos durante anos da sua vida. E hoje a gente vai entrar nas 5 leis biológicas de Hammer. Então hoje a gente vai falar sobre isso, tá? Então a nossa aula 2 é sobre as leis biológicas. Deixa eu posicionar aqui. Vamos lá. A primeira lei de Hammer é a lei do ferro. O que significa isso? Significa que a lei do ferro, ela traz a percepção ou a concepção de que tudo começa com um evento inesperado e estressante. Então você está lá vivendo a sua vida normal, está dentro de uma normotonia, você acorda, você levanta e trabalha, você faz o que precisa ser feito e de repente vem uma situação que é totalmente inesperada, ou algo que transborda o seu copinho do estresse, transborda o copinho do estresse do seu paciente e de repente o corpo dele começa a ter algum tipo de sintoma. Então a primeira lei de Hammer, ela diz
que tudo começa com um evento traumático, com um evento estressante. E eu ouso ir um pouco além, falando que muitas vezes não é algo que é só inesperado, mas sim algo que se repete ao longo do tempo. Então, todas as vezes que eu entro em contato com... Pegar uma senhorinha, né? A senhorinha passou a sua vida toda ouvindo do marido, ouvia do pai, que ela não era boa o suficiente. Então, quando ela casou, ela teve a oportunidade de casar, ela aproveitou essa oportunidade, ela criou os filhos, a vida dela era aqueles filhos. O marido só maltratava ela, ele era um carrasco assim com ela, e ela ia só fortalecendo aquilo de que ela não é ninguém, ela não é nada e tudo mais. Os filhos saem de casa, vão para a faculdade, ela começa a ter episódios de depressão. Aí eles começam a ver que ao longo da vida ela sempre foi um pouco triste, um pouco mais fechada, mas chega um ponto que os filhos estão longe, tá ela e aquele marido que continua sendo um carrasco com ela, ele é grosso, ele xinga e tudo mais, e essa senhorinha, ela vendo a vida passou, ela não fez nada, ela só criou os filhos, né? Mas ela não olhou para si mesma. E de repente essa senhorinha começa a ter episódios de fibromialgia ou alguma outra dor física muito forte, né? Uma dor muscular, uma dor, talvez até uma osteoporose. E, claro, ela vai no médico, ela faz fisioterapia, ela faz pilates e tudo mais e nada melhora. E muitas vezes um erro que a gente comete é olhar só para essa parte física. É porque ela é idosa, né? Então o idoso já tem essa questão de estar perdendo um pouco da sua saúde muscular. Ela tem ela não fazia atividade física, ok. Mas e o lado emocional? E a história dessa mulher? A fibromialgia, já vou dar aqui um spoiler da nossa aula de amanhã, ela é muito relacionada, todo o tecido muscular é relacionado com o sentimento de impotência e desvalorização. Então, essa senhora passou a sua vida inteira se sentindo o quê? Desvalorizada, impotente em fazer algo para sua vida, porque lá quando ela era nova, ela não queria ter casado, mas ela não pôde dizer não para o pai dela. Porque lá, há 60 anos atrás, 50 anos atrás, a mulher ela só obedecia ao seu pai. Então, eles faziam tudo para agradar. Nós ainda hoje fazemos muito inconscientemente para honrar os pais. Então, essa senhorinha provavelmente já foi sua paciente. Eu já tive várias pacientes assim e elas melhoraram muito quando a gente conseguiu olhar para esse sentimento dela. E é isso que eu quero trazer para você, é isso que eu quero que você aprenda com essa maratona e depois, se você fizer o curso, os meus alunos que já fizeram o básico do Além do Sintoma aprenderam a ter esse olhar, tá? Então, no caso dessa senhorinha, ela não teve um evento específico, ela teve um monte de coisa que foi se acumulando, que foi enchendo o baldinho da vida dela e em um ponto ele extravasou. Em um ponto talvez que o corpo dela não saturou, ele estava saturado, ele não aguentou mais. Então, tudo começa com algum estresse emocional. Vamos carregar assim, tá? E a situação emocional, o estresse que a pessoa passa, ele tem muita correlação com as percepções que cada indivíduo tem, tá? Daquilo que está acontecendo naquele momento. Então, as nossas percepções, elas vão guiar a forma como o nosso corpo vai se comportar ou quais são os conflitos que ele vai ativar dentro daquela situação estressante, tá? E as nossas percepções, elas variam de acordo com o sexo, tá? Então, homens e mulheres vão reagir de forma diferente àquilo que está acontecendo, tá? O homem, ele tem muito mais essa preocupação com o financeiro, a mulher já é mais ligada ao ninho, o homem tem toda essa questão de conquistar o seu território, de conquistar o território para manter a família, para desbravar, né? A mulher não. Tem muita relação também, as nossas percepções vão ser influenciadas pela nossa educação, o grau de instrução. Ai, comi aqui um E, tá? Ignora essa parte aí. A educação, então, que a pessoa tem, então, uma pessoa que fez só até a 4ª série vai ter uma percepção do mundo, uma pessoa que fez até o ensino médio, outra, porque vai construindo conhecimento. Alguém que é pós-graduado, que tem doutorado, ou que teve a oportunidade de viver fora do país, com certeza já tem percepções muito diferentes daquela pessoa que ficou lá na 4ª série, ou que nem fez a 4ª série, entende? A sua faculdade também vai abrir um leque muito maior, uma pessoa que nem a gente forma na Físio, né? Eu vou falar por mim. Você tem vários tipos de formações. Eu vejo hoje que tem muita gente formando que sai com a parte da farmacologia muito grande. E eu não tive isso. Então, se alguém me fala de remédio, eu pergunto para que é. E eu vou pesquisar depois, porque não é algo que eu tive.
Então, uma pessoa que se forma, por exemplo, em medicina, que ela aprende de uma forma mais alopática a cuidar do seu paciente, tudo isso aqui é algo muito novo. E ninguém tem a obrigação de abrir a cabeça e aceitar tudo que coloca, não. Mas vai ser muito mais difícil compreender algo além daquilo que está na sua percepção. Então, as pessoas, por isso que muitas pessoas, quando sentem uma dor, elas vão direto por medicamento. Enquanto outras, depois que elas ampliam as suas percepções, elas já buscam uma terapia, buscam uma hipnose, buscam uma sessão de microfisioterapia, buscam fazer a terapia porque elas já percebem esse link entre o emocional e o físico, tá? As nossas percepções também são influenciadas pelas nossas crenças, e as crenças, elas são tudo que nós pensamos a respeito de algo. Então, são todas as suas convicções, todas as suas verdades, são as programações, que a sua mente tem, tá? Que a sua mente possui, tá? Muitas vezes a pessoa, ela tem, que nem aquela senhorinha, né? Vamos pegar o exemplo da nossa senhorinha, da Dona Maria. A Dona Maria, ela tem inconscientemente uma crença de que ela não nasceu para ser ninguém. Então o corpo dela vai se comportar e ele vai produzir, né? Ela vai cocriar situações que fortaleçam aquilo. Então talvez lá o que foi que causou, que desencadeou o sintoma maior da Dona Maria foi o momento em que o filho dela falou: mãe, eu não preciso da senhora, eu sei me virar sozinho. Meu Deus, totalmente desvalorizada ela vai se sentir. Então, comecem a perceber essa correlação, tá? Como que o seu paciente chega, como que ele se comporta, qual é a postura que ele tá. Essa questão da postura também tem agora no Além do Sintoma 2.0, porque a nossa postura, a forma como a gente se coloca diante do mundo, já diz muito sobre nós. Então, se o seu paciente chega assim, né, todo encolhido, quieto, não olha nos seus olhos, se o olhar dele é vazio, ali já tem muita coisa que você pode ler nele, tá? Outra coisa que influencia. Outra observação das crenças, deixa eu só fazer um adendo aqui. Muitas vezes a pessoa tem a crença de que a doença dela é incurável, tá? Então também é necessário trabalhar, porque é legal você colocar para ele, isso já é assunto do curso, mas vamos lá. Eu sempre falo para colocar para o seu paciente que você já viu alguém melhorando ou você já teve um caso que melhorou e que sim, é possível ele melhorar, só depende dele querer. E acreditem, tem muita gente que não quer melhorar porque elas ganham muito com aquela doença ou com aquele sintoma, tá? Isso já é coisa bem além. Outra coisa que influencia nas nossas percepções é a região geográfica. Então, tem toda a questão, né, do país. E dentro do nosso país, por exemplo, a gente tem diferenças, tem inúmeras regiões. Então, cada região vai ter uma forma de perceber o mundo. Então, as pessoas vão ter crenças diferentes, crenças distintas a respeito de uma mesma situação. Então, para muitas pessoas, um evento X dentro de um país como o nosso, que é enorme, para quem está lá no norte, ele tem uma percepção, ele vai ter uma sensação. Para quem está no sul, outra, né? Então, por exemplo, a pandemia, eu senti de uma forma na minha região. Você que está em outra região sentiu de outra forma o risco de vida e tudo mais, né? A religião também influencia, então aquilo que você acredita, né? A questão de confiança em Deus, a questão de se sentir protegido. Na aula de manhã eu dou um exemplo disso, da desproteção. Então tudo isso influencia muito na forma como a pessoa percebe a situação que aconteceu para ela. Dona Maria, católica, não pode divorciar, se ela divorciar ela não vai para o céu, tudo mais, né? Dona Maria não divorciou. Quantas Donas Marias têm fibromialgia, depressão, tem lá uma hérnia de disco, estão lá incapacitadas muitas vezes nos seus movimentos, porque elas não podem separar do marido que maltrata elas, né? Seguindo, a nossa família também influencia muito na forma como a gente percebe as situações, tá? Como o nosso corpo vai identificar o conflito que foi que aconteceu. A polaridade também muda. Nós temos dois hemisférios cerebrais, direito e esquerdo, e nós somos pessoas destras e canhotas, tá? Não tô falando disso daqui, do escrever, mas sim da dominância da mão. Eles dizem que, Hammer coloca que tem uma mão que é dominante. Então, se eu bate palma aí bem rapidinho, bateu palma, parabéns, essa aula tá ao máximo, tô amando, Débora, parabéns. Ok, qual mão você leva na direção da outra? Eles dizem muito que a mão que está em cima, tá vendo? É a que é dominante. Mas eu quero que você observe qual mão que vai na direção da outra. Eu, por exemplo, seria uma mulher destra, porque a minha mão direita está em cima. Porém, quem faz o movimento, eu me sinto mal fazendo assim, mas quem faz o movimento é a minha mão esquerda, não é a direita que vai na direção da esquerda,
É a esquerda que vai na direção da direita. E isso faz muita diferença porque eu, sendo uma mulher canhota, tudo isso a gente vê dentro do curso, mas a mulher canhota, ela é uma mulher que vai, que faz, que domina, como o homem destro. Já uma mulher destra, né, e um homem destro, eles são mais, um homem canhoto, perdão, eles são mais femininos. Então é aquela mulher que ela é mais delicada. E isso tudo influencia na percepção que a pessoa vai ter, tá? Da situação que lhe acontece. As experiências pessoais de cada indivíduo também influenciam na forma como a pessoa vai vivenciar ou ela vai perceber a situação que acontece. Então, a Dona Maria, se um filho falasse assim, mãe, eu não preciso de você, para uma outra mãe que sempre foi valorizada, que sempre fez tudo por si, que vai no salão toda semana, que está sempre empiriquitada, né? Tem a Dona Maria que não pinta os cabelos há 40 anos, que não faz uma unha, que tem sempre terra debaixo do dedo, que toma banho só porque precisa, porque o marido dela ela não sente nada por ele, já tá ali casada só por tá. E isso acontece muito, gente, tá? Pessoas mais de idade, pessoas jovens também. E tem a Dona Ana. A Dona Ana separou do marido porque ele desvalorizou ela um momento, porque ele traiu. Dona Maria também já foi traída pelo seu marido, mas ela tem que ficar, porque ela é católica, Deus o livre, ela tem que ficar ali. E nada contra a religião, tá? Não interpretem dessa forma. E a Dona Ana, ela falou, não, eu vou separar e eu vou cuidar da minha vida. E daí o filho dela falou assim, mãe, não se preocupa comigo, eu não preciso da sua ajuda. Mesma coisa que o filho da Dona Maria falou. Mas a Dona Ana, ela falou, quer saber? Vou então aproveitar a minha vida. Dona Ana pegou os 50 mil reais que ela tinha separado para o casamento do filho ou para ajudar na faculdade do filho e foi viajar. E a Dona Maria não tinha nem juntado 1.000 reais, porque tudo que ela ganhava da aposentadoria ela dava para os filhos. E de quando o filho falou para ela que não precisava dela, ela entrou em parafuso e agora todo o dinheiro dela está lá para medicação. Ou o marido dela ainda pega o dinheiro. Tá? Então, as experiências pessoais dos indivíduos, da sua experiência pessoal, vai somar muito na forma como você vai perceber a situação que está acontecendo. Por isso que muitas pessoas têm, quando ficam ansiosas, né? Muitas pessoas comem e outras pessoas não, outras pessoas perdem peso. Tem relação com o sistema nervoso autônomo também? Tem. Só que também tem a relação com a percepção e as experiências que a pessoa tem. Porque quando acontece algo novo, a sua mente, o seu corpo, ele vai buscar lá no seu arquivo de memórias, lá no arquivo de informações de coisas que você já viveu, que a sua ancestralidade já viveu, e ele vai reagir de acordo com as memórias que você tem arquivadas. Às vezes não tem nada a ver, mas o seu corpo ele precisa associar. Então ele associa alguma sensação, algum sentimento e pá, reage daquela forma, tá? E também aqui que eu falei para você, as memórias familiares e a ancestralidade. Vamos lá, pandemia. Quem de vocês já tinha passado por uma pandemia nessa vida, né? Ninguém. Preciso tomar água durante, gente. Tome água você também. Ninguém passou por uma pandemia. Mas, lá em 1920, quando teve a gripe espanhola, algum ancestral teu estava vivo naquele momento, vivendo o perigo de vida. Talvez algum ancestral teu tenha perdido alguém naquele momento, tenha sentido muito medo de morrer, tenha passado por alguma situação muito forte. E aquela memória fica inscrita no seu DNA e passa para você. Tem um livro muito bacana, anota aí para você comprar, que é Herança, tá? Eu vou mostrar aqui para você ver ele. Olha só, esse livro aqui, ele é muito legal e ele fala muito dessa correlação entre a questão da ativação gênica e como a nossa ancestralidade influencia no nosso estado de saúde ou de doença, tá? Na resposta que o nosso organismo vai ter. E existem várias pesquisas hoje que falam sobre essa questão da correlação dos traumas emocionais, tá? Das vivências e experiências emocionais dos nossos avós, dos nossos pais, da nossa ancestralidade, e do impacto que isso fica no nosso corpo, tá? No nosso DNA, nos nossos tecidos. Inclusive, existe uma pesquisa que, se eu não me engano, foi feita no Brasil mesmo, onde eles pegaram, estudaram os bebês que nasceram de mães que foram agredidas ou que passaram por alguma situação traumática durante a gestação. E eles acreditam que a memória do trauma vivida pela mãe durante a gestação, né, uma ameaça, às vezes é uma gestação que não foi planejada, isso tudo passa para o bebê e provavelmente passe pela placenta, tá? Pelo tecido da placenta. Então, é muita pesquisa, gente, que vem cada vez mais comprovando tudo isso que Hammer já falou há muito tempo, tá?
Então, essa é a primeira lei. A primeira lei diz respeito às nossas percepções diante de um trauma. Então, tudo começa com alguma situação estressante. Considere traumas com T maiúsculo, tesão, traumão, tá? Com luzes assim e aquele alerta, trauma, trauma, trauma e traumas, tá? Depende da percepção que a pessoa tem. Às vezes o que para você é algo grandioso, para outra pessoa é pouco, porque nas experiências pessoais dela, ela já superou isso muitas vezes. Imagina, a Dona Maria, filho falou para ela que ele não precisa da ajuda dela, porque ele pensou assim, mãe, vai se cuidar, aproveita essa aposentadoria. Para ela foi o fim do mundo, porque as experiências dela foram essas. Já a Dona Ana cagou e andou porque o filho falou. Então, percebam que as experiências vão somando muito ali, tá? A segunda lei biológica, ela é a lei bifásica, tá? O que ela quer dizer? O nosso corpo, você tá lá vivendo a sua vida, né? Tá numa normotonia. A normotonia seria isso daqui. Tudo bem? Essa partezinha aqui. Deixa eu tentar dar um zoomzinho aqui. Aí, melhor. Deixa eu reposicionar aqui. Isso aqui seria a normotonia. Então, na normotonia, eu tô vivendo a minha vida normal, né? Tô aqui, segue o baile, biriri, baroró. Aí acontece alguma situação estressante. Perdi meu emprego, fui traída, tive uma conta, me sequestraram, alguém foi assassinado, tá? Muitas pessoas perdem, perdi alguém, descobri que eu tô grávida, descobri que qualquer coisa. Mudança, tá? Mudança para faculdade. A maioria das situações que eu encontro, e são eventos que são muito marcantes para todo mundo, claro, cada um tem a sua particularidade, mas coisas que são comuns para todos é casamento, descoberta de gestação ou nascimento do filho, mudança de casa, mudança de cidade, mudança de trabalho, porque exige uma adaptação do seu corpo para aquela nova situação. Corpo, mente, pensamentos, emoções e o seu físico, tá? Então aconteceu, acompanha aqui na imagem a minha flechinha. Aconteceu uma situação estressante, o seu corpo ele entra numa resposta. Aqui eu tive o meu DHS ou o meu momento do trauma. DHS vem lá da primeira lei, tá? Esqueci de colocar esse ponto para você. Mas eu vou pedir que você considere como fator estressante, ou ponto estressante, ou situação de estresse, tá? Então, DHS eles chamam, dentro da nova medicina germânica, como Dirk-Hammer Syndrome, tá? Ou o momento em que você teve um trauma. Dirk era o nome do filho do Hammer, então foi o momento que ele recebeu a notícia. Então, é quando você recebe um impacto da situação ou quando extravasa o seu copinho, né? O seu corpo ele entra numa fase de simpaticotonia, tá? Que é quando você entra numa hiperatividade, você precisa achar uma solução, você tem que encontrar resolução para o seu conflito, você precisa, poxa, fui demitido, e agora? Eu preciso dar um jeito, eu não posso ficar sem trabalho, eu tenho que criar os meus filhos, né? Dona Maria, meu Deus, o que eu vou fazer agora? O que vai ser da minha vida? Entrou lá num conflito. Aí, Hammer coloca aqui, para ter uma resolução de uma situação, para o seu corpo voltar para a normotonia, ele tem que passar por duas fases, que é a simpaticotonia e a parasimpaticotonia ou a vagotonia, que é a fase de recuperação. Então, você passa por exemplo, lembra de algum momento em que você se feriu, que você teve um corte, um machucado. Você teve lá erupção de sangue, o seu corpo ele recebeu aquele negócio, aquela informação, perdão, ficou com a área quente e o seu corpo todo nesse momento foi trabalhando com informações para você reparar aquela situação. Aí, quando o seu corpo entra na fase de recuperação, ele vem para a parasimpaticotonia. Então, a pessoa sofreu um acidente, ela teve vários cortes, ela tem um trauma naquele momento, ela fica super ativada, ela não quer comer, né? Trauma, seja físico, emocional, né? Ou mental, um pensamento. Então, ela fica nessa fase de simpaticotonia. Perde a fome, fica acordada, perde sono, tá? Então, quando você está passando por alguma situação de preocupação, você entra na simpaticotonia, você fica ali na simpaticotonia. Quando o corpo ele não vai ficar aqui para sempre, tá? Às vezes fica em balanço, mas sempre cai. Pode ficar numa fase ativa em balanço. Depois ele entra na fase pós-conflitual, que é quando eu tenho a reparação do meu conflito, que é quando o meu corpo começa a cicatrizar, tá? Você provavelmente já viu pessoas que têm fases de que ela tem alergia. Por exemplo, rinite. Ela só tem a rinite quando entra a floração. Por que ela tem alergia àquilo? Porque aquilo traz alguma percepção para o corpo dela de perigo, tá? Rinite, nariz, é farejar o perigo, é antecipar o que está vindo para mim através do meu sentido olfativo, tá?
Mas muitas pessoas, às vezes, elas têm, esse não foi um bom exemplo do que eu queria falar, mas já anota aí o que é rinite. Muitas pessoas, às vezes, elas têm a cada 6 meses, ou uma vez por ano, ou a cada 10 anos, né, quando você pega um paciente que tem um pouco mais de idade, ele tem períodos em que ele teve crises de algo, tá? Então, acontece o quê? O corpo dele recebeu um trauma em algum momento, ele entrou numa fase ativa e ele foi para uma fase de PCL, mas ele não conseguiu reparar. Muitas pessoas ficam nisso, tá? O corpo tenta reparar, mas ele não tem todas as ferramentas para se curar. Vamos pegar o exemplo de um corte. Você faz um corte, seu corpo tem o processo, tem a ferramenta, ele naturalmente tem a sua autocura. Mas se dentro desse corte entra uma sujeirinha, o seu corpo ele vai fazer todo o processo de cura, mas ele não vai conseguir finalizar. Então acontece o quê? Inflama. Ele teve o corte, ele fechou um pouco, dele inflama, dele tá resolvendo, inflama de novo. Você fica naquela eterna inflamação. Por quê? Porque tem uma sujeirinha lá dentro que precisa ser tirada. E essa sujeirinha aqui, quando a gente vê, é a memória, a emoção que está vinculada com aquele momento que você vivenciou. Dá para entender? Tá sendo claro? Eu tô indo muito rápido? Se eu estiver indo muito rápido, manda sua dúvida lá no nosso grupo, no nosso chat. Se você não tá no nosso grupo, que tem um horário específico para tirar dúvidas, entra aqui embaixo desse vídeo, tem um link para você acessar o nosso grupo no WhatsApp, tá? Então, respeitando a lei bifásica da doença, a gente sai dessa fase de simpaticotonia e entra na fase de PCL, ou parasimpaticotonia ou vagotonia, que é quando o corpo, o indivíduo, né, quando o corpo, ele entra na fase de reparação. Então, tem o quê? Aumento do apetite, né? Tem mais sono, a pessoa ela fica assim, às vezes, um pouco mais lenta, um pouco mais cansada, tipo depois que você come uma feijoada. Só de falar, já vou bocejar. E é natural, todo conflito, toda situação, todo trauma passa por essas duas fases, tá? E aqui, onde está crise epileptoide, é uma releitura do sintoma. Quando que isso pode acontecer? Pode acontecer depois que você atende o seu paciente, sabe, ele sai super bem e de repente, bum, ele esculhamba todo e depois ele volta ao normal, tá? Muitas vezes isso é uma releitura do sintoma, porque o corpo ele revive aquilo para ele conseguir curar. Tive o corte, né? A autocura do meu próprio corpo, todo o corpo tem a sua capacidade de se curar, foi lá para liberar e quando ele estava limpando, tinha aquela areiazinha. Para eu tirar aquela areiazinha, aquela sujeira, eu tive que ir no médico, ele teve que fazer o quê? Abrir de novo, ou seja, ter uma crise, né? Que eu vou reviver o trauma de abrir o meu corte para eu limpar. Para daí sim eu me recuperar e assim eu voltar para minha normotonia. O que acontece muitas vezes? Para que eu possa vir aqui para parasimpaticotonia, para que eu possa vir para vagotonia ou para fase pós-conflitual, eu preciso dar um estímulo para o meu paciente. E isso pode ser através da terapia que você usa hoje, tá? Apenas agregando o sentido emocional por trás da biologia, ou após a resolução normal do corpo mesmo dele, tá? Eu entrei aqui, eu tive o estímulo, eu trouxe para o meu paciente o que significa a dor dele, ele recordou o que era, a gente reprogramou através de técnicas específicas, seja a sua técnica ou seja o que eu ensino aqui no curso, e ele teve aquela crise. E muitas vezes a pessoa, quando ela pode ficar aqui, tá? Tendo crises, então ela passa e tem a crise de novo, passa e tem a crise de novo, tá? Então, essa fase aqui é importante que você saiba que se o seu paciente às vezes volta com alguma crise leve ou grande, é só uma crise de releitura que o corpo dele está liberando, tá? O que você precisa entender aqui dessa segunda lei? É que sempre tem que respeitar essa fase, essa lei, né? Essa bifase aqui do sintoma, em que ele tem uma hiperativação, o corpo está respondendo, e depois ele tem a resolução, ele tem a limpeza daquilo que aconteceu, tá bem? A terceira lei biológica, ela fala dos folhetos, tá? O que são os folhetos? É o nosso ectoderma, mesoderma e endoderma, que derivam lá quando a gente está se fazendo, né, se formando dentro do embrião. Vem da embriologia isso, tá? Hammer estudou tudo isso. Quem é aqui da micro também, né? A microderiva tem muito estudo da embriologia e do nosso desenvolvimento humano desde lá da concepção. Talvez se você é terapeuta e não tem uma formação que teve a questão da anatomia, eu vou dar uma pincelada, tá? O que eu quero que você compreenda aqui? Que muitas vezes não, que nós derivamos nós somos um ser triblástico. O que isso significa?
Nós temos 3 folhetos embrionários, 3 folhetos principais, que lá quando a gente está na nossa fase de maturação e desenvolvimento, ó, lá nas primeiras semanas de vida, vida intrauterina, você tem 3 folhetos que vão germinar e que vão dar origem para tudo que há no nosso corpo, tá? Do ectoderma derivam a nossa pele, o nosso sistema neural. Do mesoderma, os músculos, o revestimento e a parte muscular dos órgãos internos. E do endoderma, a parte visceral, tá? Cada um desses folhetos vai ter um significado único, tá? Que a gente vai ver amanhã na próxima aula, na aula 3, tá? O que significa isso? A percepção que eu tive, né? A sensação que eu tive em algum momento, diante de algum conflito, vai ativar algum ou vai sobrecarregar algum desses folhetos específicos. Do ectoderma vão derivar dentes, cabelo, unha, tá? Tudo isso deriva de ectoderma. Do mesoderma, todos os seus músculos. Então, se eu tive uma situação, vamos lá, ectoderma é contato de separação. A dona Maria, quando ela teve muito desejo de se separar do marido dela também, né? E ela começou a ter alergias na pele. E ela vai sempre no dermato e nada funciona. E a dona Maria também, porque você pode ter inúmeros conflitos, tá? A pessoa não vai ter um conflito só por vez, muitas vezes. A dona Maria, ela tem essa dor física, né? Ela tem essa depressão, ela tem a fibromialgia. E a fibromialgia dela interfere aqui, afeta aqui em mesoderma novo, que é a parte muscular. E o que isso tem em relação? Com sentimento de desvalorização e impotência. O que a dona Maria se sente a vida toda? Impotente em relação aos sonhos dela, desvalorizada pelo marido, que só sabe xingar, desvalorizada pelo filho, que só quer que ela viva bem, mas ela não entendeu dessa forma. Tá vendo como faz sentido? Tá vendo como cada parte do nosso corpo tem uma correlação? Tá? Então, a lei dos folhetos diz isso, que nós somos seres triblásticos e cada um tem um significado. E isso tudo a gente vai ver amanhã, tá? Na terceira aula. A quarta lei biológica, vamos lá. A quarta lei biológica, ela é a lei dos micro-organismos. E ela diz o quê? Ela diz que cada micro-organismo, vai se relacionar, tá? Ele vai vir em algum tecido específico, algum folheto. Então, os vírus, eles vão agir no ectoderma, as bactérias no mesoderma novo, os fungos e as micobactérias no mesoderma antigo e os fungos e as micobactérias também estão no endoderma. O que significa isso? Que se o paciente está com uma infecção viral, ele não vai estar atingindo o mesoderma antigo, por exemplo. Vamos pegar o coronavírus? O coronavírus ele está em ectoderma. Só que dentro do nosso pulmão, a parte interna dele de revestimento é ectoderma. Então é ali que ele age, por isso que o vírus afeta tanto o nosso tubo respiratório, tá? O vírus também pode estar no sistema neural, porque é ectoderma, tá? E o que eles estão fazendo? Então eu tenho que ir lá e tenho que matar, exterminar todo mundo? Não. Os vírus, as bactérias, todos os micro-organismos, eles vêm em um momento específico para ajudar a resolução do conflito que a pessoa estava vivendo. Ou seja, quem pegou coronavírus e teve sintoma, muito possivelmente, provavelmente, com assim a 99% de certeza, estava passando por algum conflito de medo, ou tinha dentro de si um conflito de medo de morrer, medo de faltar, não se sentir amado, não se sentir protegido, tá? Ter medo da morte, tá? Aí entra tudo. Ah, mas eu nunca vivi uma situação de perigo de vida. Mas os seus ancestrais. Lembra que lá atrás alguém, você não veio de um pé de batata. Você veio de alguém que já viveu, de uma geração que já viveu lá atrás, né? A sua ancestralidade está muito atrás. Você pega a sua árvore genealógica, ela não nasce do nada. Até quem tem, mas como é que eu faço com um paciente que foi adotado? Eu fui adotada. Tem a parte biológica dos seus familiares, da família sanguínea. Então tá em algum lugar. Eu tenho que ir atrás daí dos parentes dele e atrás e descobrir? Não. Tem várias coisas que a gente pode acessar essa informação no seu próprio DNA. DNA tá aqui, ó, pele, tudo, DNA, tá? Então, dentro da visão de Hammer, a gente vê das leis de Hammer, a gente vê que todos esses micro-organismos, eles vêm para ajudar. Então, se a pessoa tá lá com febre, significa que o corpo dela tá se reparando de algo, né? Ele tá num processo de cura, tá um corpo saudável, ele tá se recuperando, tá? Então, os micro-organismos, eles vêm para auxiliar a reparação do corpo físico após, ou do órgão específico após um conflito,
tá? Então, vírus não são maus, bactérias não são más, nós temos assim, milhares, milhões de bactérias no nosso intestino que permitem que a gente continue vivo. A sua boca é cheia de bactérias, seus órgãos estão cheios de bactérias. Então, a gente precisa delas, tá? Então, entenda e compreenda que elas não são más a partir de agora, tá? E a nossa quinta lei é a lei da quintessência, que é o quê? É a sobrevivência, tudo é ganho de tempo. Ó, o cara tá aqui, né? Trabalho, estressado, todo mundo, gente, todo mundo tá tentando garantir a sua sobrevivência, né? Ninguém vai sair matando o outro com a faca aqui. Mas você tá trabalhando, né? Você auxilia os seus pacientes porque para você sobreviver, porque é o seu trabalho. A gente está sempre tentando ganhar tempo, a gente quer estar todo mundo junto, vivendo em sociedade, porque isso garante a nossa sobrevivência, porque garantiu lá atrás. Então tem toda a questão do pertencimento. Mas a quinta lei biológica, ela vem para fechar, né, para coroar todas as leis. Ela diz que todo conflito vem com o objetivo de garantir a sua sobrevivência, através do ganho de tempo, da luta ou da fuga, tá? Então, a lei da quintessência é isso. Ela diz que após um evento, deixa eu ajustar aqui, um evento traumático, tá? Que gera uma emoção, que gera alguma situação de estresse, né? Que faz com que eu saia da minha normotonia. Lembra lá da segunda lei? Pausa aqui, volta qualquer coisa um pouquinho. A segunda lei diz que a gente está lá na normotonia e vem alguma coisa e pá, me estressa, me tira do eixo e tal. A lei da quintessência, ela vem para coroar. Então, eu passei por uma situação traumática, o meu corpo ele vai identificar e interpretar aquilo que aconteceu através das minhas percepções, das minhas experiências, da minha bagagem, né? Vai abrir aquele arquivo de informações e vai olhar para tudo isso. Vai jogar para algum tecido ou órgão específico, tá? Um tecido, daí dentro do tecido tem um órgão específico que vai ter um significado único, tá? Cada órgão tem um significado único. Então, eu posso ter a manifestação, deixa eu baixar aqui um pouquinho, a manifestação de algum sintoma, tá? Como uma dor, né? Ai, eu fiquei super ansiosa, comecei a ter taquicardia, fui pro médico, achei que eu tava morrendo, meu Deus do céu. Então, a lei da quintessência diz que tudo é para ganho de tempo. Os nossos sintomas, as doenças, um câncer, tudo é um programa de sobrevivência, tá? Biológico, é um programa biológico que garante a sua sobrevivência. Vou pegar um outro exemplo. Mulher, isso acontece bastante, tá? E talvez você conheça alguém. Mulher que quer engravidar e não consegue. Imagina que essa pessoa, quando estava lá na adolescência, ela ouviu muito que se ela engravidasse com 16 anos, ela 15 anos, ela ia perder a vida dela, tá? Perdão. Que a vida dela ela não ia poder aproveitar, que filho estraga a vida, sei lá, todas as crenças que o inconsciente coletivo coloca dentro da nossa percepção, interferem na nossa percepção. Aí, o nome dessa pessoa vamos pegar ali a Mariana, né? A dona Maria com a Ana. A Mariana, ela ouvia tudo isso, né? E quando ela começou a vida sexual dela, né? Ela sentia muito medo, o maior medo dela era engravidar. Ok, ela recebeu aquilo, útero, essa questão de ninho. Aí a Mariana estudou, se dedicou, trabalhou, tá lá ganhando os seus 30 mil por mês num concurso público e tá com seus 33 anos. E agora a Mariana, ela resolveu, ela e o marido dela, que também trabalha pra caramba, que eles querem ter um filho. E a Mariana já tá há 3 anos sem tomar anticoncepcional, porque ela daí jogou nas mãos de Deus, tá fazendo tratamento, fez todos os exames e nada aparece, tá tudo certo com ela. Mas ela não consegue gerar uma vida. E a Mariana vai procurar um terapeuta, um fisioterapeuta que sabe, que tem esse conhecimento, né, de que o útero significa ninho, e ele começa a fazer a leitura. E ele começa a perguntar para ela o que ela pensa sobre gestação. Quais são os seus medos em ter filho? E a Mariana fala que nesse momento nenhum, que nosso sonho dela é ser mãe. Tá, vamos voltar um pouquinho. E o terapeuta vai voltando e voltando e voltando, ou quem trabalha com a micro, né, já acessa lá a informação manualmente, e ele percebe que ela lembra que lá quando ela tinha 16, 15 anos, antes dela iniciar a vida sexual dela, o pai dela, a mãe dela falavam isso. E se ela volta um pouco mais, ela se dá conta que ela foi um bebê surpresa. E ela vê a mãe dela infeliz. Então ela percebeu que filho, ela recebeu a informação de que filho atrapalharia a vida dela. Quem que gera a vida? Qual é o órgão que corresponde a isso? Útero. E o útero dela, ele fala assim, nossa,
para ela ficar feliz, para ela não ter nenhum problema, né? Porque se eu tiver filho e estragar minha vida, eu coloco a minha vida em risco. Para que isso não aconteça, vamos dar uma bloqueadinha aqui, vamos impedir que ela tenha filho. E a víscera pode bloquear. E eu já tive muitas pacientes que tinham dificuldade para gerar filho, para ter filho, que elas tinham medo de ter filho e estragar a própria vida, ou que a mãe ou a avó tinha passado, ou ela era um bebê arco-íris, ou ela já teve uma perda, tinha vivenciado uma perda. E eu acredito que a maior dor para uma mulher, uma mãe, é perder um filho. Então imagina que o útero carrega aquela informação. E eu tive inclusive uma paciente que ela veio depois, ela era um bebê arco-íris, e a mãe dela tinha perdido gêmeos. E na sessão que a gente trabalhou, nem era o objetivo dela buscar ou ver essa questão do útero, né? Da dificuldade de ter filhos. Ela já tinha, acho que 10 ou 12 anos que ela tentava ter filhos e não podia, tinha desistido já. E depois da sessão dela, ela engravidou. E ela engravidou por quê? Porque o útero dela entendeu que não era mais um risco ter filho, que estava tudo bem. E é essa a nossa função, é mostrar para o corpo que já está tudo bem, que ele não precisa mais ficar bloqueando, né, ou ficar gerando ou ativando aquele programa de sobrevivência. Então entenda que tudo é ganho de tempo, que os sintomas agora comece a perceber como um sinal de que algo precisa ser corrigido no corpo do seu paciente ou no seu corpo, tá? E por que tudo isso? Porque são as leis que vão nos auxiliar a entender o que está acontecendo com o nosso paciente, tá? Então, as doenças, os sintomas, eles são programas biológicos naturais, tá? Que são ativados após um evento estressante ou um grande desgaste emocional, foi juntando dentro daquele baldinho de coisas que tem por objetivo ganho de tempo e sobrevivência. Então, para garantir que eu passe pelas situações de uma forma leve, o seu corpo inconscientemente ativa ou desativa alguma funcionalidade, alguma função dentro do seu corpo físico, variando conforme a percepção que ele teve da situação que aconteceu e gera um sintoma, tá? E tudo isso, deixa eu baixar aqui um pouquinho, tudo isso traz o quê? Traz que o nosso corpo ele tem a capacidade de criar um sintoma e com o estímulo correto, liberando, né, limpando aquela sujeirinha que ficou dentro do corte, você consegue ativar e reativar a autocura que o seu paciente tem naturalmente, que todos nós temos, tá? Então, essa aula é muito importante. Você precisa decorar isso? Não, você precisa aprender, tá? Apenas sabendo disso, você já vai mudar muito da sua visão de saúde e doença, do seu conceito de saúde e doença, tá? Então, essa aula é apenas sobre as leis biológicas. E na nossa próxima aula, a gente vai entrar na aula de tecidos corporais. Deixa eu mostrar aqui para você, tá? Onde a gente vai recapitular isso daqui e eu vou falar para você o que significa cada um desses tecidos e vou dar uma pinceladinha em alguns órgãos para você perceber e começar a anotar nos seus pacientes ou em você mesmo, nos seus familiares, essa correlação, tá bem? Eu espero que você tenha gostado dessa aula, espero que tenha sido muito útil para os seus atendimentos. Essa aula, todas as aulas da nossa semana da maratona ficam disponíveis até o dia 16, no domingo, tá? Então, aproveita e assiste, tá bem? Faça suas anotações. Se você não tá no nosso grupo ainda no WhatsApp, acesse o link aqui embaixo e entra lá, que a gente tem horários específicos para tirar dúvidas, tá? E você pode mandar sua dúvida lá, que eu vou ter o maior prazer em te responder. Talvez você queira saber o significado de alguma coisa. Deixa para a próxima aula para saber disso amanhã. E eu vou ter um prazer em ajudar você a compreender um pouquinho mais sobre tudo isso, que é um mundo apaixonante e libertador, tá bem? Um grande abraço para você e vejo você amanhã na nossa terceira aula, tá bem?